Você sabe, né? Quinta-feira tem dicas de saúde, tem dicas de beleza da Naturativa e a Fernanda está chegando aí para bater um papo com a gente. Bem-vinda, Fernanda. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Então, esse mês a gente está falando sobre o Janeiro Branco, certo? O Janeiro Branco é uma campanha para a gente ter um cuidado especial com a nossa saúde mental, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E a semana passada a gente já deu alguma pincelada, né, sobre algumas metas de final de ano, como mandar embora as tristezas, os traumas. E veio uma sugestão para mim, Diego, pelo WhatsApp. Uma pessoa me pediu para a gente falar sobre calmantes naturais, né? Então, assim, quando eu fui organizar esse programa, quando a gente fala de calmantes naturais, a gente pode falar de fitoterápico, pode falar de homeopatia, pode falar de florais, de aromaterapia. Aí eu pensei, como é que eu vou falar tudo isso num programa só? Então, hoje, a gente vai falar sobre fitoterápicos, calmantes naturais, né? Mas os fitoterápicos, as plantas, por quê? As plantas, né? Se a gente for desmembrar esse nome fitoterápico, fito significa vegetal e terápicos é o estudo dos vegetais. E hoje, Diego, a gente descobriu, já vou entrar aí na tua pergunta, que os fitoterápicos, eles têm efeitos terapêuticos, porque nas suas propriedades eles têm alguns fitoquímicos especiais, né, que podem acalmar, tranquilizar, deixar a gente mais relaxado, né? Por exemplo, ansiedade e nervosismo é uma característica biológica de qualquer pessoa, tá? Isso pode ser de um momento que já passou, de um momento que você vive, de uma ansiedade de um momento que você vai viver, né? Aí as pessoas dizem assim, mas eu não sou ansioso, não sou nervoso, mas isso é uma característica natural. Não existe ninguém que consiga controlar 100% as suas emoções. Porém, Diego, se a gente começa a ver que essa situação ela começa a ficar muito excessiva, aparecer demais, a gente tem que procurar ajuda. Quem nunca ouviu falar, mas eu fui fazer uma prova, fui fazer um concurso, fui fazer uma prova de volante e transpirei tanto que molhei toda a minha camiseta, suei demais. É normal. Mas cada vez que eu fico nervosa, me dá um vazio no estômago, ou me dá diarreia, ou eu tenho taquicardia. São todas emoções normais. Porém, quando a gente vê que isso muda de sentido, a gente tem que procurar ajuda. Pode sim começar com um fitoterápico, um produto natural, mas quando você vê que você começa a perder o controle, você tem que buscar uma ajuda profissional. Procurar um médico, ou até o clínico geral, que daqui a pouco vai te encaminhar para um psiquiatra, ou até um psicólogo. Não é feio a gente dizer que está se tratando com um psicólogo, com um psiquiatra. É pior de tudo você sofrer sabendo que tem como você melhorar. Bom, Fer, então conta aí pra gente, quais são as plantas calmantes mais indicadas, já que entramos aqui no nosso programa Dicas de Saúde? Tá, então a gente vai falar, Diego, hoje do que tem literatura científica, tá? Porque todo mundo vai me dizer, tem a planta tal que funciona bem para quando a gente está ansioso, tem a planta tal. Mas espera aí, hoje a gente vai falar do que tem literatura, do que é científico, do que já foi estudado, tá? Então eu selecionei aqui algumas. Por exemplo, a melissa, tá? A melissa não é a cidreira que a gente tem na horta. A melissa é uma folha mais redondinha e pontudinha, tá? Não é aquela folha grande que a gente chama de cidreira. Então, a Melissa officinalis é bem conhecida. Ela tem óleos essenciais que acalmam, melhoram a qualidade do sono, melhoram a agitação, controla a ansiedade e relaxa as tensões. Tá? Depois vem a camomila, nossa conhecida de longa data, né? Então, ela tem efeito calmante, indicada para ansiedade, para o nervosismo e também ela vem sendo indicada para dificuldade de dormir. Depois, Diego, tem a erva de São João. A erva de São João, ela tem indicação para depressão,
ansiedade, nos casos de crises mais graves, a pessoa chora demais, ela tem uma ansiedade com tendência a uma depressão. A passiflora também é uma planta que tem propriedades relaxantes, antidepressivas, indutoras do sono, indicada muito para os casos de ansiedade, nervosismo, depressão, insônia, o nosso popular maracujá. Depois vem a valeriana, que é uma planta também que eu gosto muito, que é um sonífero natural, melhora a qualidade do sono. Também ela é muito boa para quem é ansioso, irritado, funciona muito bem para aquelas mulheres que têm TPM, que é aquele momento da nossa vida durante o mês, que a gente às vezes surta, né, em função dos nossos hormônios também. Então, tudo tem salvação, né, Diego? E tem também assim, ó, o mulungu, que tem propriedades calmantes e sedativas, ajuda nos quadros de insônia, ajuda muito aquelas pessoas que têm dor de estômago, quando tem uma adversidade, um estresse, um nervosismo, uma preocupação. O 5-HTP, que é um precursor de serotonina melanina, que é uma planta que vem da África, mas ajuda a controlar o estresse e a ansiedade. Tá? E a rhodiola rósea, que é uma das minhas preferidas, que ela é relaxante muscular, melhora a qualidade do sono, melhora a cognição, melhora a memória. Tá? A rhodiola rósea, ela pode ser usada para aquelas pessoas que têm uma vida muito ativa, que precisam de mais energia durante o dia e precisam relaxar durante a noite. Bom, Fer, eu vejo a pergunta e a dúvida aí do pessoal quanto o que é melhor consumir. Chá, tintura, cápsula, homeopatia, o que é que você indica? Então, Diego, o que acontece muito, tá? As pessoas... Hoje, como que a gente encontra esses produtos? Na forma de chá, de fitoterápico, que são em cápsulas, homeopatia e tintura. Na verdade, tintura e cápsula já corresponde ao fitoterápico. A homeopatia também agloba isso, tá? O que acontece com o chá? O chá, a gente não consegue mensurar quanto de efeito que ele faz. Até porque, por isso que a gente conversa com as pessoas e diz assim, mas eu tomei um chá de melissa para dormi super bem. Eu, Fernanda, posso ter dormido super bem. O Diego, por exemplo, pode não ter feito nem cócega. Por quê? Porque a gente não consegue mensurar a quantidade de fitoquímicos que eles têm na sua composição. Então, é bom tomar chá? Sim, mas tem que ter um certo cuidado, tá? Porque em excesso também pode ter algum efeito colateral. Por exemplo, as cápsulas, hoje, na farmácia de manipulação, nós trabalhamos com o extrato seco da planta. O que é o extrato seco? Por exemplo, quando eu compro melissa em cápsula na farmácia de manipulação, em extrato seco, em pó, eu consigo saber quanto por cento de fitoquímicos tem de melissa essa planta, quanto por cento de concentração ela tem. Então, hoje, Diego, eu consigo fazer com que a melissa ela tenha uma dose que ela pode ser considerada um medicamento. Por isso que tem muitos médicos que já prescrevem passiflora, 200 miligramas, 60 cápsulas. Aí o paciente chega na farmácia e às vezes ele me diz assim, tá, mas o médico me deu passiflora para mim tomar, é o chá de maracujá que eu tenho em casa. Não, pessoal, não é. É diferente o chá de maracujá que você tem em casa da passiflora que o médico te prescreveu. Porque essa passiflora, ela tem uma quantidade de fitoquímicos que a gente consegue dosar. Que o médico sabe que se você tomar 2 a 3 por dia, você vai ter um efeito terapêutico. O chá, a gente não consegue mensurar quanto de efeito terapêutico. Então, tanto a melissa, quanto a passiflora, quanto a camomila, quanto a valeriana, quanto a erva de São João, que já tem sido prescritas por médicos, né? Tudo isso que a gente falou, a rhodiola rósea, o 5-HTP, a gente consegue mensurar. Então, a gente hoje, pro paciente, a gente consegue saber quanto de planta que o paciente vai tomar e quanto de efeito terapêutico ele vai ter. Então, confie no seu médico, no seu nutricionista, no seu fisioterapeuta, quando ele fizer uma indicação. Porque ele vai estar indicando um produto natural com menos efeitos colaterais que o sintético, mas que também vai lhe trazer uma tranquilidade. Já a homeopatia, Diego, a gente usa nos casos mais pontuais. Por exemplo, a pessoa toma muito medicamento em cápsula, aí mais uma cápsula de melissa
o paciente não vai tolerar. Então, a gente faz em gotas. Essas gotas, elas podem ser diluídas na água. Ou para criança, a gente faz em glóbulos, para a criança ficar mais tranquila, dormir melhor à noite. Então, vai lá chupar 5 glóbulos 3 vezes ao dia, que é como se fosse uma balinha doce, melhora a adesão do tratamento. No caso da tintura, Diego, cada planta tem uma quantidade X de planta e uma quantidade X de álcool para colocar isso e deixar um período. E esse período também, ele vai de acordo com a literatura da planta. Por exemplo, a melissa precisa de tantas gramas de melissa, tantos dias no álcool, em um frasco escuro. O maracujá já é diferente. Já precisa de outra quantidade de planta no álcool para o frasco escuro. A gente pode fazer tintura em casa? Sim, pode fazer. O que você tem que cuidar? A questão da microbiologia, tá? Quando a gente compra na farmácia uma tintura de melissa, a gente já compra ela com um laudo de controle de qualidade e a gente sabe que esse produto ele é seguro para o paciente, porque ele está microbiologicamente ok. Quando a gente faz em casa, a gente não consegue saber se está tudo ok. Daqui a pouco dá uma diarreia? Pode dar, porque a gente não tem esse controle microbiológico que a indústria tem. Então, a gente consegue passar uma segurança para o paciente. Bom, Fer, e a pergunta, fitoterápicos tem contraindicação? Tem algum efeito adverso? Tem sim, Diego, tá? Tudo que é demais tem contraindicação. É aquilo que a gente fala sempre. O que muda de veneno para remédio é a dose. Então, tudo que for tomado demais pode fazer mal. Olha só, eu falei da erva de São João, né? A erva de São João, o popular hipéricum, tá? Ele não deve ser usado por pessoas que já consomem antidepressivos. Por exemplo, sertralina, fluoxetina. O 5-HTP também, ele não pode ser usado por pessoas que já tomam antidepressivo. Então, tem que conversar com o médico. Se você quer usar uma medicina alternativa junto para complementar o seu tratamento médico, conversa com o seu médico, que ele vai poder dar a melhor orientação para você. O médico, ou nutricionista, enfim, qualquer profissional da área da saúde que possa vir a prescrever fitoterápico. Farmacêutico também pode ser, né? Então, tem que cuidar. Outra questão, contraindicação. Gestantes, lactentes, tem que ter muito cuidado no produto que vai consumir. Porque, por exemplo, lá, tá a mãezinha amamentando, resolve tomar um chá lá que alguém indicou, não sabe de onde é, pode perder o leite. Pode dar uma alergia? Pode dar um efeito de toxicidade, daqui a pouco a gestante vai ter que tomar um corticoide, pode ficar sujeito a diminuir o leite. Então, tem que ter cuidado. Faça o uso de plantas com orientação do seu médico, farmacêutico, nutricionista, né? E fique à vontade aí para nos pedir sugestões, que a gente vai ter o maior prazer de lhe ajudar. Bom, Fer, e quem quiser falar com vocês, encontrar vocês, como é que faz? Então, nós temos 2 endereços, tá? Lá na Saúde Center Clínica. Temos uma drogaria bem completa, é pertinho aqui do Hospital de Itapejara. E também lá na Júlio de Castilhos, que é pertinho também do Hospital, da Saúde Center Clínica, nós temos a farmácia de manipulação. Tá? Então, nós temos toda essa linha de fitoterápicos, temos compostos calmantes, anti-inflamatórios naturais, antialérgicos naturais. Tem uma linha bem bacana de produtos naturais, temos as homeopatias, os florais, a aromaterapia, que tudo você pode complementar no seu tratamento médico. Porque quando a gente fala complementar, digo, é para melhorar o tratamento médico. E não para daqui a pouco você ter algum efeito colateral e ficar pior do que você está, certo? Quem não mora em Itapejara pode comprar na nossa loja online, www.naturativaRS.com.br, ou pode chamar no WhatsApp 99921 3290. Quem gostou do programa, quem quiser compartilhar, além do pessoal aí que está na live, obrigada aí quem está assistindo a gente, também pode entrar no canal do YouTube, Naturativa RS, que tem muito vídeo lá, se não me engano tem uns 40 vídeos de vários programas que a gente fez. E também, pessoal, deixa a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer em lhe atender. Não na semana que vem, na outra, a gente vai ter uma participação especial para falar desse janeiro branco aí. Fica ligado que tem bastante dica de saúde legal para você agora nesse ano de 2022. Show de bola, Fernanda. Naturativa, dicas de saúde e beleza, toda quinta-feira.